probabilidades de título brasileiro. Já aprendemos aqui que a gente tem que acreditar nos pequenos números. Nesse momento, tá? Com 28 jogos, o Botafogo tem 43,8, o Palmeiras 31,6. Não é E a muito. gente tem que lembrar que é o Botafogo também. E não é muito, hein? E eu acho que vale lembrar e vale citar o Fortaleza tá com 23. Joga com o Grêmio Tá com amanhã. 23. Professor, é aquele sentimento que a gente tem que o Palmeiras ele vai chegar. Como que a matemática coloca isso na conta ou não coloca? Bom, em primeiro lugar, quero fazer referência ao fato de que esses dados vêm do Departamento de Matemática da Federal de Minas Gerais. Então, quem tiver curiosidade em saber mais a Tem um respeito site disso, maravilhoso. é só colocar futebol UFMG no Google. Vocês vão ser levados para esse site. E é um pessoal muito sério, fazem isso há muitos anos, né? E fazem isso dentro dessa perspectiva de muitas variáveis, de muitos pesos, né? Levando vários fatores em consideração. Isso é sempre muito importante. Campeonato muito aberto, se a gente considerar, né? Quantas rodadas agora mesmo? Os times que estão cheios, 28, restam 28. 10. Pois é, né? Normalmente... São 30 pontos em disputa. E a gente não tem um único desgarrado, né? Muitos campeonatos, historicamente, em que a gente, com 10 rodadas de antecedência, já tinha aquele. um grande candidato ao título, né? Hoje a gente olha para esses números. Primeiro, eu fico pensando, tentando me colocar no lugar do torcedor do Botafogo, se ele realmente acredita nisso. Eu acho que nesse ano ele tá com o pé atrás. Passado não tem como, né? Não tem, né? Eu acho que ele tá mais querendo a Mas é porque ele tá Libertadores. bem na ano passado Libertadores de também, todos os anteriores também, né? Porque é pois só tem um conversar com o histórico. torcedor do Botafogo que eles são infelizmente, realistas pro nesse Botafoguense aspecto. histórico. Esse número, 43% do Botafogo entra o ano passado? Tem um contexto do ano passado nisso? Não tem como a gente saber, né? Detalhes do modelo. Ah, né? ok. Mas creio eu que olhando para esses 31,6% do Palmeiras, talvez esteja sendo levado em E o consideração quanto que entra... o momento do Palmeiras. O né? quanto que entra, professor, os campeonatos anteriores, que a gente chegou, por exemplo, um número mágico de 45 pontos não cai. Isso é feito pelos campeonatos anteriores, Isso. né? Imagina. Sim. A Quanto que o tendência, pré- Diogo, que eu já ouvi, desculpe te interrompendo, Claro. é que nesse ano pode se salvar com menos. Eu acho que bem, 42. Esse ano pode ser 44, 43. Sim. Pode ser. Ah, Pode a ser. maior- Probabilidade. Vocês são da área, vocês vão confirmar, né? A maior verdade do mundo do futebol é o futebol é uma caixinha de surpresas. Essa Coisa é a primeira linda. coisa. Eu sempre digo que o Forrest Gump se inspirou no futebol para dizer que life is like a box of chocolates, né? A vida é como uma caixa Um de abraço, chocolates. Forrest Gump. Quer dizer, a gente não tem realmente como saber. E aí vocês vão perceber, talvez a partir de hoje, se vocês começarem a ser mais granulares nessa questão de fatores, Granulares é bom, hein? Granulares, É, Gostei disso. Não, vou usar Bonito, também, né? vou usar. vocês vão perceber que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o time vai estar completo ou não vai, Sim. né? Nas próximas rodadas, alguma lesão importante Data de algum FIFA, jogador, né? cartões, como falaram no início e tudo mais. O time está disputando outros campeonatos era ou isso. não, está Sabe que priorizando o Cláudio campeonato. Pitbull, professor, ele virou um cara especializado em estatísticas para as apostas. Uhum. E ele citou isso no nosso programa, lá no Morro, no estúdio, que as pessoas não levam isso em consideração. Claro. Ele fala, não, peraí, pessoal, esse time toma gol, todo jogo no segundo tempo tem que considerar. O cara só vê a Claro, camiseta, são né? O cara passionais, vai tomar né? cartão Tem amarelo muito todo de jogo. clubismo, Tem né? que Quer a gente queira, quer não, né? Mas, por exemplo, o Palmeiras foi desclassificado das outras competições importantes. só no Brasileirão. Tá jogando firme no Brasileirão, e eu li essa semana, coincidentemente, antes de vir aqui, né? Que muito dessa campanha recente do Palmeiras, que é a única que rivaliza com a do próprio Inter, com várias vitórias 6 consecutivas. vitórias seguidas do né? Palmeiras e 5 Inter. E o Inter, eu acho que teve um empate que foi jogo atrasado. Isso, né? isso. E por isso, na Senão tabela, a tava gente igual. olha. né? Senão estaria igual. Que é o Cruzeiro 6 do e 6. Mineirão, né? Pois é. Isso. Então, isso tem que ser levado em consideração também, em alguma medida, no momento em que a gente calcula uma projeção de probabilidade de título brasileiro, né? O Fortaleza é um clube do Norte-Nordeste, a gente sabe que não tem uma tradição Viaja né, mais. de conquista, viaja mais. Vocês estão vendo? É isso. A gente começa a muita coisa. pensar Para se ter uma em ideia, vários fatores. olha só como a matemática e esse estudo das probabilidades de título ou não, a gente falou do Fortaleza agora, 23% pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Fortaleza, ele não tem o dinheiro para um fretado que vai descer na base aérea de Canoas. O Fortaleza, para o jogo contra o Grêmio, desceu em Floripa. Mais E 6 veio horas de até aqui. ônibus. Não sei como, mas isso em algum momento tem que entrar na conta. Claro. É diferente do cara descer na base aérea de Canoas. É E diferente outra, do cara descer em Caxias. Vocês vão perceber também que a partir de agora, se vocês revisitarem o site e reavaliarem as probabilidades, elas mudam
a cada rodada. E elas também têm uma tendência de estabilização, porque a gente pode confiar mais nas probabilidades quanto menos rodadas a gente tem pela frente. Ah, isso é uma Por boa. quê? Porque a gente começa a fazer os ensaios. Se esse time ganhar, se esse time perder, se houver um empate... Fica mais fácil as combinações. São menos cenários. Sabe o Naturalmente. Menos cenário. Né? Quanto menos cenários... Mais fácil fica da gente fazer uma projeção rígida, firme. Vamos pular, por favor, pelo nosso tempo, para o rebaixamento, tá? Então a próxima tela é a tela do rebaixamento. Para a torcida do Inter, que está só pelo rádio nos ouvindo, o Inter, na possibilidade de título, tem 0,36%. Agora a gente pula para o rebaixamento e o Grêmio, atenção torcida do Grêmio, atenção Zaca Atenção, e Keck, Grêmio. 8,1%. É o que menos tem. 8,1%. O Red Bull Bragantino, 9,6%. O Atlético Paranaense, 10%. O Juventude, 14%. Nesse momento, se a gente olhar para a tabela, o Juventude está na frente do Grêmio. É. Só que o Ju tem um jogo a mais. Então, nesse momento, segundo a UFMG, o Grêmio tem 8,1% e o Juventude tem 14,3%. Criciúma, 18,3%. E aí, o gigante Fluminense com 51,2%. E outro gigante, o Corinthians, 53,2%. É bastante, né, professor? Qual é a leitura que a gente faz disso momentânea, tá? Tipo, 2 já caíram. Sim. Já caíram. Salvo algo muito raro. Tipo Fluminense, do Cuca, Que aquela é coisa que a difícil, Keck é. citou. Pode Exato. acontecer. O Pode. Cuiabá pode mudar de treinador, pode embalar. A gente Sim. tem que ver quais são os confrontos que o Cuiabá tem. Vocês estão vendo? Aí a gente começa, por isso, granularidade. O né? Sargento Garcia prendeu o Zorro, daqui a pouco... É mais ou também. menos Ai, por aí. prendeu o Zorro. Pode ser. Mas segundo a matemática, ele pode prender. Pode, o Entre Atlético os- Goianiense ganhar, não cair... Entre os três com probabilidade de 50% ou mais, o mais provável nesse momento é que caiam 2 desses 3. É, Tá? Que são, Então, que são. Vitória, Pode estar entre aqueles 5 ali, ó. Vitória, Fluminense e Corinthians. Vitória, o mais Fluminense e provável é que Corinthians. desses 3 caiam 2, É. mesmo porque o Corinthians também está envolvido em outra 3 competição. competições. Pelo menos mais 1 ou 2 rodadas, vai jogar talvez com time misto, A gente entra incompleto. naquela... Se... Tá? E com vale os- lembrar que na tabela, o Vitória está fora da zona de rebaixamento. E outro, o Grêmio, por exemplo, tem um jogo atrasado ainda, né? Vencendo esse jogo atrasado, muito provavelmente já não seria esse o percentual, seria ainda Embora- mais próximo de zero. A gente tem Então, também naquela questão das probabilidades, a gente está vendo o Vitória não jogar mal e o Criciúma jogar mal. Ganhou do Grêmio aqui, verdade, ganhou, mas se tu olhar para o Criciúma... E Jogou por porque que que eles eu criaram fiz uma fazer rivalidade esse- aí com a gente que não É tem, né, absurdo, cara? né? Mas olha, eu tenho que botar na probabilidade o seguinte: Grêmio e Corinthians é o último jogo na arena pro Corinthians. E assim, meus amigos, preparem os Mas corações. esse é Vai o com teu sangue nos pensamento. olhos. E- Por quê? Esse é o teu pensamento. Não, mas não é? Vai ter esse jogo aí no final. Tem que colocar nessa conta Ah, quem cedeu o CT pro Grêmio na enchente. foi o Corinthians. Não, mas e aí? Mas tem... Aí é dívida, aí é dívida de gratidão. Não, mas aí... Vão ter que entregar que nem o jogo do Atlético, que Eu- também, eu- né, fizeram toda a campanha Momento do Galo um, lá. momento e tudo dois. Ah, eu não mais. tinha pensado nisso E aí, deu tia. aquela Momento tragédia. 2. O técnico do Grêmio já foi chamado oficialmente 2 vezes para treinar o Corinthians. Momento 3, os torcedores do Corinthians imitando que estavam jogo da Copa do nadando. Brasil. Esse é o momento 3. Olha os fatores. Cada Então, fator tem seu Então, peso, cada Zaca, peso se traduz sabe numa probabilidade. Para olha aí. ter esse clima, só se a torcida fizer esse clima. Ah, mas vai E eu, fazer. como Eu, advogado, acho que a torcida vai fazer. A probabilidade da torcida torcida fazer fazer esse esse clima. clima é Probabilidade- altíssima. A torcida É. não esperem um oficialismo nesse jogo. Só Não, fiz Eu esse... estou avisando. Não, Só mas isso faço vem do questão de torcedor. registrar que eu não fiz esse registro com relação ao co-irmão por força da camiseta do Zaca, que está provocativamente aqui na minha frente o Sim. tempo todo, mas porque a Mas minha o Zaca do mãezinha, Grêmio tem que vir de Grêmio, a minha né? mãezinha é gremista, quero mandar um beijo para minha Querida. mãezinha, Beijo que pra ela. certamente está A nos minha é quer ver colorado, mais aí, ó, um. viu? Olha, a Meu tua pai, mãe colorada? meu Minha mãe pai é colorada, meus 5 irmãos colorados, meus tios são colorados, Olha aí. meus primos são colorados. Meu Lá, Deus. lá em casa é o contrário. A mãezinha tá sozinha, né? O meu pai, seu AD, que tá nos assistindo também, muito provavelmente. Coloradão. Grande colorado. Minha esposa colorada. Morena também, aliás. Eu vi você falando morena, né, Zac? Morena, Fazendo morena. referência à sua esposa. Sim. A minha também, deve estar nos acompanhando agora. Minha filha também, colorada. Minha mãezinha, né? Enfim, a única Sim. gremista da família. Mas também por isso temos uma relação
cordial, né, com os co-irmãos, Amena, né, e tentando respeitosa. manter a neutralidade característica da ciência. Da É ciência, importante sempre a fazer ciência. esse registro, né? A gente tem que se afastar o máximo possível das questões Do emocionais coração. quando a gente quer olhar para esses números, com a frieza que eles Eu queria exigem. propor